E aí, pessoal, tudo bom? Sou eu, Hugo Facundo, canal Tem Facundo na América, e hoje nós vamos estar conversando aqui sobre o que aconteceu na Bolívia. Tentar explicar para vocês a realidade dos fatos e tirar esse mimimi todo que está acontecendo, seja por parte daqueles que estão defendendo a tese, né? Não é nem tese, é hipótese, no caso, de ter acontecido um golpe, como também do outro lado, né? Aqueles que se apresentam como sendo conservadores de direita, também tratando o assunto de uma forma, como sempre, muito apaixonada, muito sem racionalidade. Outro detalhe que eu quero adiantar para vocês é que o canal vai passar por uma pequena mudança. Eu falei no meu último vídeo que eu vou estar retornando a colocar mais vídeos durante a semana. Isso sim vai acontecer. Porém, esses vídeos, quando forem relacionados à política, eles vão ter uma temática um pouco diferente. Não vou desbangueirar nem para um lado, nem para o outro no que diz respeito à linguagem, tá ok? Isso eu não vou fazer, apesar de que eu vou dar umas pitadas, digamos assim, de irreverência. Algo que eu costumo não fazer, mas sou obrigado. E no final do vídeo, eu vou dar uma resposta, não é nem uma resposta mais, é uma explicação ao escrito Jorge Nolasco, né? Que na minha última publicação no Instagram, referente ao meu vídeo anterior a este, vou até colocar no final desse vídeo aqui também o link para ele, onde eu falo sobre o Lula condenado e o Bolsonaro calado em relação ao STF. Lá no meu Instagram, ele fez um comentário, onde ele me perguntou, né? Por que eu não falo da questão da Selic, né? De 5% de juros, porque eu não falo da inflação, porque eu não falo da medida provisória da DPVAT, e que eu mostro apenas a parte, vamos chamar assim, negativa do governo. Bem, eu vou explicar isso lá atrás, tá bom? A gente se encontra já já, primeiro falando sobre Bolívia e no final do vídeo, uma explicação para o Nolasco e que acaba servindo para todo mundo, beleza? Vamos lá! Política, imigração e fatos relevantes. Informação, opinião e verdade em um só lugar. Ok, pessoal, vamos começar falando sobre Bolívia, ok? Bem, o único golpe que se tentou fazer na Bolívia, me desculpem os meus seguidores apaixonados da esquerda, mas foi o próprio Evo Morales, tá ok? Porque a Constituição da Bolívia permite que a mesma pessoa seja presidente por 3 vezes. Sim, a Constituição diz que você se candidata a primeira vez e poderá concorrer à reeleição por mais 2 vezes. E ele fez isso, tanto que ele teve 3 mandatos. Acontece que, como todo populista, e não importa se é de direita, de esquerda, tá? Isso aí é padrão internacional, é selo de qualidade populista. Quer se perpetuar no poder, de uma maneira ou de outra. Como a Constituição não permitia que ele fosse candidato, o que é que ele fez? Ele fez um plebiscito e perguntou à população boliviana se ela concordava que ele fosse candidato mais uma vez. O resultado desse plebiscito foi: não, Evo Morales, nós não queremos que você concorra novamente. Diante disso, diante da manifestação da população boliviana, em revelia a opinião, tão diferente do que o pessoal do PT principalmente está aí embandeirando nas mídias sociais e nos discursos de que é uma afronta ao desejo do povo boliviano, o afronto foi desrespeitar o plebiscito. E o que é que ele fez para poder conseguir ser candidato mais uma vez? Foi no que seria, no nosso caso aqui, fazendo um paralelo, com o Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia. Juízes, né, magistrados cooptados pelo sistema, foram e deram anuência para que ele fosse mais uma vez candidato. Aconteceu isso, porém, na apuração dos votos, ele não iria alcançar a margem de 10%, que daria a ele o direito de ser eleito no primeiro turno. O que é que ele fez? Parou a apuração. Gerou confusão, burburinho, loucuras,
povo na rua. Consequentemente, ele retorna o processo de apuração. Fraude clara. A fraude, na verdade, nasceu quando ele desrespeitou a Constituição e desrespeitou também o plebiscito. Por essa razão, quando ele retornou com a apuração dos votos, lógico, maquiou tudo, ele bateu 10% e se declarou reeleito. E daí vem toda essa retórica do PT e outros partidos similares de que está acontecendo um golpe. E aí eles colocam as fotos, né, da senadora que assumiu a presidência na última terça-feira, né, sendo empossada, ladeada por militares de alta patente, para querer justificar que ocorreu um voto, ou um golpe. O que acontece é que lá, como em qualquer outro país, onde um presidente desrespeite a Constituição da forma com que foi desrespeitada pelo Evo Morales, compete sim às Forças Armadas garantir a ordem e a manutenção das instituições. E é isso que aconteceu. Outro discurso da esquerda é que a senadora é uma desconhecida de um partido que obteve, nas últimas eleições, apenas 5% dos votos. Meus caros, ela é a segunda vice-presidente do Senado. Por esse motivo, ela está assumindo. E sabe por quê? Porque o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado e os seus sucessores imediatos renunciaram. E, no caso da Justiça, idem, ou melhor, não foi renúncia, né? Foi prisão por desrespeito à Constituição do país. E ela foi ela foi empossada conforme determina a Constituição boliviana. Então, parem desse mimimi nojento. Como diria, né, o presidente Bolsonaro, canalhas! 1000 vezes canalhas! É desse jeito. É que, de certa forma, acontece em qualquer lugar. E não é porque o Evo Morales da esquerda, não. Isso acontece com qualquer líder populista da esquerda ou da direita. Tá ok? Superamos essa fase, não há golpe na Bolívia, haverão novas eleições. Vamos ver o que vai acontecer e torcer para que siga se respeitando a Constituição daquele país. Ok? Agora, a minha explicação ao Jorge Nolasco sobre ele botou vários temas, então não vou me estender aqui nesse vídeo de forma demasiada, né? Mas eu quero explicar para vocês, no caso, é para vocês, né? Porque não é só para o Jorge Nolasco, que ele citou vários itens, eu elenquei os 3 primeiros. Ele fala sobre a questão da taxa Selic, inflação e a medida provisória que acabou com o DPVAT. Ó, eu queria explicar para você, Jorge, o seguinte: a taxa Selic, ela tem um papel e ela é uma ferramenta, na verdade, que é utilizada pelo Banco Central para conter a inflação. Esse é o objetivo dela. Principal. Ela faz com que outros fatores da macroeconomia converjam para um determinado ponto, que é o centro da meta da inflação. Inflação essa que está controlada e não é de agora. Nós temos, é normal, um prefeito, um governador, um presidente, por exemplo, inaugurar obras que começaram num governo que antecedeu a ele. E a placa que é colocada na obra leva o nome dessa autoridade, seja ela o presidente, o governador ou o prefeito. Porém, a obra começou no governo anterior. E a inflação do Brasil já vem neste curso, não é de agora. Não mudou em 10 meses de governo, ou 11 se a gente incluir o mês de novembro. Essa é uma realidade que já acontece desde o período do Temer. Porém, não é mérito do Temer também. E sabe por quê? Porque a inflação está baixa, porque não há consumo, porque não tem demanda. Ou seja, se a inflação não está subindo e o motivo é falta de demanda, para que manter os juros mais altos? Não, reduz os juros, ué. Não faz sentido, só faz aumentar a dívida, notadamente a dívida pública. E por que não há demanda? Por que não tem consumo? Porque as pessoas estão desempregadas. E por que as pessoas estão desempregadas? Porque não há economia pujante,
porque não há uma economia bombando, porque não há nada que faça uma mudança nesse cenário. Pelo menos até agora não foi feito nada. E isso também não é culpa exclusiva do atual governo. Isso vem de consequências de atrás, desde o período da Dilma, que levou o desemprego aos níveis que estão. Então, se não há trabalho, não tem renda. Se não tem renda, não tem consumo. As empresas não aumentam seus preços, porque senão elas vão vender menos ainda. Como ela não aumenta o preço, não tem inflação. Simples assim. Não é um mérito, sabe? O Paulo Guedes chegou junto com o Bolsonaro e fez uma revolução na economia. Não, me desculpe. Me desculpe. Adoraria que fosse. Pois eu torço muito que a situação do Brasil melhore. Mas a gente não pode, sabe, por paixão, a gente não pode, por, sei lá, quase que uma adoração, querer atribuir méritos a quem não os tem, a quem não os merece, a quem não o merece, pois não foi uma realização daquela pessoa. Você citou também a questão do DPVAT, né? O DPVAT, eu acho, na verdade, na minha opinião, foi uma decisão absolutamente errada. E eu vou explicar a você por quê. Já na mudança do ano passado para esse ano, ainda no governo anterior, ao do Bolsonaro, os valores do DPVAT já foram reduzidos drasticamente. O DPVAT de um automóvel, salvo engano, estava em R$ 41, né? Para quem tem carro, pagar R$ 41 não é nada. E já para quem pagou 2019, né, reduziu-se para R$ 12. Motocicleta, que era 100 e alguma coisa, caiu para 80. Você sabe para que serve o DPVAT? Para pagar para as pessoas que não têm outra forma uma compensação. Uma compensação nos casos de acidente. Você sabe quanto foi pago ao SUS? O SUS que está quebrado, que não tem dinheiro para nada. O DPVAT pagou, o ano passado, praticamente R$ 2 bilhões ao SUS. Você sabe quem é que vai sair ganhando com essa medida? Não é você ou qualquer outra pessoa que possua carro, não. Por quê? Se você tem um carro e não pode pagar R$ 12 de um seguro que garante às vítimas de acidente condições de acesso a uma compensação, a um tratamento médico, ao velório do ente que morreu, ou principalmente repor os cofres da União, daqueles que vão ser atendidos no SUS. Sabe, na verdade, para quem é que essa medida foi feita? Não foi para atacar o Luciano Bivar, como alguns estão falando, não. De tabela está fazendo isso, mas não foi essa a motivação. A motivação foi tirar a despesa do Salim Matar, que é secretário no governo e que é dono da Localiza, a locadora de veículos, que paga por ano algo em torno de R$ 1.400.000. Isso já considerando os valores que eu citei, já reduzidos. Pois antes ele pagava 4 vezes mais do que isso. A medida foi só essa, retirar da despesa da Localiza, do senhor Salim Matar, que é o secretário no Ministério da Economia, dono da Localiza, reduzir as despesas dele. E ninguém está vendo isso. Esse é o fato. É por essa razão que eu critico. E é por essa razão que, como eu lá no meu post no Instagram, eu lhe respondi. Veja que curioso. A thumbnail que eu trato do Lula condenado e do Bolsonaro calado em relação ao STF teve a sua manifestação. Como teve também a manifestação de algumas pessoas que defendem o Lula. Ou seja, não é o meu post que é tendencioso ou que possui um viés. O viés está em você e naqueles outros que, vendo o mesmo post, você entendeu
que era uma crítica exclusiva ao Bolsonaro, enquanto que os outros acharam que era um atentado, uma grosseria, a falsa acusação ao Lula. Ou seja, não é o post que tem viés. Quem tem viés é você. Cheiro para as meninas, abraço para os marmanjos, vida longa, morte rápida.